Hoje é dia de mais um vídeo do quadro Reddit do Medo, onde a gente conta histórias assombradas, histórias assustadoras, pra fazer vocês terem aquela dificuldade pra dormir. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Quer café? Quero. Eu aceito um cafezinho. Ah, você aceita? Toma. Aceito. Bom, não vou não, que vai queimar minha mão. Oi, gente. Mais um Reddit do Medo. Mais um roteiro nascendo. E esse é temático, né? Esse é temático, gente. A gente tá gostando disso, de fazer coisas temáticas, tá? E hoje o tema é acampamento. Acampamento. Se você também quiser mandar a sua história, a gente lembra que tem o nosso e-mail, contatonaterradomedo@gmail.com, que você pode mandar também a sua história assustadora, o seu caso aí de encontros macabros. Manda aí pra gente a sua história. E geralmente vocês mandam histórias de fantasma, gente. Pode mandar história também de coisas com gente que vocês sentiram medo, tá? Pode mandar histórias de perrengue, que a gente quer contar a história de perrengue de vocês aqui. E pra você que tá chegando agora, o Reddit do Medo é um quadro aqui no Cibele na Terra do Medo, em que eu conto histórias em primeira pessoa e depois a gente vai discutindo pra gente ver o que pode ter acontecido nessa história. Vamos começar então? Vamos. Vamos, então já deixa aquele like aqui embaixo, confere se tá inscrito no canal e vamos nessa. A primeira história se chama A Criatura Fora da Tenda. Alguns anos atrás, eu acampei numa cidadezinha que era muito pequena, muito pequenininha, mas era uma cidade muito estranha. Ela era conhecida por ter várias cachoeiras, ter umas trilhas muito loucas que você entra e tal, e por ter vários lugares que a gente pode acampar. Mas essa cidade também era conhecida por ter ali algumas coisas paranormais, ter uma energia diferente. Também era conhecida por ter vários alienígenas, aparições de aliens. E a maioria dos visitantes e dos moradores eram hippies. Não, fora que todo mundo sabe que nessa cidade, todo mundo ali gosta de puxar um cigarinho do diabo, uma coisa assim, mais alucinógena. De praxe, gente, todo mundo sabe. E foi a minha primeira vez acampando num lugarzinho lá que era justamente pra isso. E as pessoas que eu fui junto eram os meus amigos. Eles já estavam super acostumados a acampar lá. E eles começaram a me contar algumas histórias de alguns acontecimentos meio bizarros, meio esquisitos, que supostamente aconteceram nesse lugar. Na nossa primeira noite acampando, a gente se divertiu, conversamos bastante, jantamos, a gente tomou ali um vinhozinho e depois disso eu fui dormir sozinha na minha barraca. E eu tava meio bêbada, gente, eu tava meio altinho, vinho mexe comigo. Algumas horas depois eu acordei e tava um silêncio mortal, assim, um silêncio sepulcral. Mas, ao mesmo tempo que tava um silêncio, eu ouvi que tinha alguma coisa do lado de fora da minha barraca e essa coisa, essa pessoa tava sussurrando algumas coisas que eu não tava entendendo. Nessa hora eu não preciso nem falar que eu congelei, fiquei morrendo de medo. E eu ainda tava um pouquinho altinha, então a primeira coisa que eu pensei foi que era um alienígena, algum demônio, alguma coisa que queria me pegar. Essa coisa do lado de fora, gente, tava rodeando a minha barraca. Tava andando em volta, em passos muito, muito lentos. E eu tava vendo que, seja lá o que isso for, tava passando os dedos na minha barraca, no pano mesmo, no tecido, em forma circular. E tava falando algumas coisas, sussurrando, que eu não tava entendendo. A silhueta dessa coisa parecia meio torta. Parecia que era uma pessoa meio curvada, meio grotesco mesmo. A única coisa que eu fiz, que eu conseguia fazer, era continuar deitada ali. E eu tava pensando, assim, passando pela minha cabeça. Será que isso é real? Será que isso tá acontecendo? Será que eu ainda tô bêbada? Eu tenho problemas com ansiedade, então eu comecei a ter ataque de pânico lá dentro. Eu comecei a ficar muito desesperada. Foi quando eu vi a criatura. Tinha um homem curvado, olhando diretamente pra luz que eu tava apontando pra cara dele. Ele tinha uma barba muito grossa e um cabelo muito bagunçado. Não, fora que a expressão no rosto dele, gente, era uma coisa que eu não conseguia entender direito. Era muito bizarro. A forma que ele tava olhando pra mim era muito estranha. Eu conseguia ver a pupila do olho dele tava ocupando quase toda da parte branca. Um negócio que eu não tava conseguindo captar mesmo. Eu não tava conseguindo entender aquela expressão. Ele deve ter tropeçado, alguma coisa assim, porque ficaram os dois congelados, um olhando pro outro, até que ele me olhou com uma expressão de muito terror, muito medo, e saiu gritando, correndo pro meio da mata. Ele acordou todo mundo do acampamento. Fim da primeira história. Eu amei essa história, Vitor. Tu gostou? Incrível essa história. Primeiro que eu tenho algumas considerações, gente. Fala as considerações.
A pessoa, eu sei que Reddit, essas histórias que a gente pega, parece que é tipo um povo gringo, né, que conta as histórias e tal. Mas, gente, essa pessoa descreveu São Tomé das Letras. É uma cidade aqui de Minas Gerais que só tem puxador de erva, só tem elementais, só tem gente muito louca, assim. Para com isso, vai ter alguém lá dessa cidade assistindo o vídeo. Eu tenho muita vontade de visitar. Porque lá, gente... Ai, eu quero fazer um vídeo sobre São Tomé das Letras, agora me deu vontade. Tem um morro lá, em São Tomé das Letras, que os carros sobem o morro. Tipo, você parar o carro... Se você parar o carro no morro sem puxar o freio de mão, o carro vai descer, o morro, né? Vai. Lá os carros sobem. Por quê? Não sei! É fake news isso, Beth? Você tá achando que é verdade? Não, isso realmente acontece, gente. Sabe Se eu achar um vídeo disso, eu coloco aqui pra vocês. Mas dizem que lá é uma vibes, assim, energias e coisas loucas e tudo bom. É lá que vendem aqueles duendes na garrafa que você não pode comprar, gente. Não comprem duendes nas garrafas, eles não gostam de ficar... Eles detestam ficar presos na garrafa. Não faz isso, eles vão acabar com a sua sorte, acabar com a sua vida. Me fala aqui se vocês têm esses duendes na garrafa, inclusive. Eu soube há pouco tempo que não pode comprar. Gente, essa pessoa escreveu São Tomé das Letras. Eu tenho muita vontade de conhecer São Tomé das Letras, apesar de ser uma viagem muito louca. Dizem que lá tem um portal que vai pra um outro lugar, né? Tem umas histórias que a Cibele acredita, gente. Não é que acredito, gente, mas eu acho muito louco. São Tomé das Letras é essa vibe aí que a menina falou. E olha, o que essa menina viu? Ou foi uma pessoa muito... Entendeu? Uma coisa meio vibes, uma pessoa que já tinha usado ali umas coisas meio controversas. Ou então era um elemental. O que é isso, elemental? Elemental é duende, é fada, é gnomo, saci-pererê, curupira. Ou era alguém ali querendo fazer alguma coisa com eles, que tava ali dormindo. Assaltar? Vitor, tava com a pupila dilatada, meu amor. Ué, vai que alguém possuiu. Vibes. Não, era alguém vibes. Uma pessoa numa cidade dessa, que ela falou que todo mundo ali é puxador de erva, ou era alguém ali tentando invadir, ou era um elemental. Ela que também tava aí nessa onda e viu coisa, né? Pode ser também, que ela já tinha tomado uns vinhozinhos. Gente, eu amei, eu fiquei muito animada com essa história, tá? Gostei muito. Não, o Vitor que geralmente seleciona as histórias, né? Eu sempre adoro as histórias que ele seleciona, gente. Incrível. Vamos pra segunda, então? Senão eu vou ficar aqui falando dessa história pra sempre. Então vamos. A próxima história chama-se Viagem de Acampamento. Isso aconteceu há mais ou menos 2, 3 anos atrás. Eu e mais 2 amigos, a gente decidiu ir pra floresta pra acampar. E aí a gente tava andando, a gente andou ali uns 6 quilômetros, mais ou menos, e a gente encontrou uma cabana de madeira que parecia estar abandonada. A gente achou uma ideia incrível dormir nessa cabana, gente. Adolescente, né? Vamos combinar, adolescente não faz escolhas boas. E realmente a gente decidiu dormir lá. Só que a primeira coisa que tinha que ter atinado alguma coisa na nossa cabeça é que, apesar dela ser uma cabana abandonada, pelo que a gente via, assim, parecia ser uma cabana abandonada, tava tudo muito limpo lá dentro. Tava tudo clean. Maravilhoso, tudo em seus respectivos lugares, não tinha mofo, não tinha prego enferrujado, tava tudo tinindo, apesar de ser uma cabana abandonada no meio da floresta. Mas que nem eu falei, gente, nem atinou na nossa cabeça nada, era um bando de adolescente querendo aventuras. Era por volta de 10 horas da noite, a gente tava bebendo, conversando, jogando algumas coisas, a gente tava se divertindo. Até que um dos meus amigos olhou em direção à janela e, gente, ele ficou pálido. Na hora a gente percebeu que ele mudou completamente de expressão e a gente perguntou pra ele o que ele tinha visto. Ele falou que ele não tinha certeza, mas parecia que ele tinha visto alguém na janela. Lógico que na hora a gente pensou assim, a gente tá bebendo umas e outras aqui, você deve ter
pensado que viu alguma coisa e não viu. Então, ele ficou meio abalado, sabe? Deu pra ver que ele ficou meio abalado, ele concordou e decidiu ir dormir. Eu e o meu outro amigo, a gente ficou lá de boa, conversando. Mais ou menos umas 2 horas depois, a gente decidiu ir dormir também. Ai, gente, pra quê? Ó, já tava tarde, tava tudo muito escuro. Aí a gente tava deitado. Passou ali algumas horas e eu ouvi a porta abrindo. Aquele rangido de porta que arrepia, gente, foi o som que eu ouvi. Impulso, na mesma hora, eu olhei. Quando eu olhei, eu vi que era um cara. Era uma silhueta de uma pessoa. E essa pessoa tava do lado da minha cama, olhando pra mim. Na mesma hora eu pensei, é um dos meus amigos, né? De boa? De boa não. Né? Se fosse um dos meus amigos me olhando, eu já ia achar estranho. Mas eu olhei pro lado e eu vi que eles estavam deitados exatamente da forma que eles foram deitar mais cedo. De manhã eu fui contar isso pros meus amigos e um deles falou que também viu esse cara. Ele ouviu a porta abrindo e viu que tinha alguém em pé olhando pra gente. Nesse momento a gente correu pra casa o mais rápido possível. Fim da segunda... Nossa, falhou a voz? Fim da segunda história. E foi uma sucessão de erros, né, gente? Primeiro que isso é crime, invasão de propriedade privada, porque, Vitor, vamos lá, eles tiraram a conclusão de que tava abandonada a cabana, né? Uhum. Tiraram a conclusão, mas tava tudo arrumado lá dentro. Às vezes era só uma cabana velha, que não tava reformada, aí tinha uma pessoa lá, aí imagina o dono da cabana entrando, de noite, chegou de noite, depois às vezes é um lenhador, chegou de noite, 3 adolescentes dormindo ali, aí ele ficou assim... Isso tá acontecendo? Ele ainda deixou os adolescentes lá e foi embora. Às vezes o próprio cara ficou com medo. Não sei, eu achei estranho, porque parece aquelas cabaninhas de floresta. Assim, gente, lá fora, né? Gringos, né? Gringos. Aqui no Brasil, se tivesse esse tipo de cabana, eu nem entro. Eu imaginei um chalezinho. Uma coisinha assim, uma cabana... Igual a história que a gente contou do menino na chaminé. Uhum. Eu vou deixar o card aqui em cima. Tava imaginando o tempo inteiro uma cabana assim. Verdade. E parece que isso tem lá fora, né? Bastante. Lá fora é jeito de velho falar... Lá fora. Mas é verdade que tem esse caso, que é um caso real, né? Esse é um caso real, que o menino, tipo assim, até hoje não se sabe o que aconteceu com ele, né? Tem uma coisa oficial, foi isso que aconteceu. Mas é um caso muito louco. Se você não viu esse vídeo... Ele foi encontrado dentro da chaminé, né? Dentro da chaminé. De uma cabana também isolada. Sem roupa. Numa posição muito esquisita, sabe? Aí, assim, é um caso que tem uma solução, mas é uma solução muito que não justifica como o menino tava, a situação inteira. E foi numa cabana, no meio de uma floresta, assim. Se você não viu esse vídeo, gente, sério, vê. Porque esse caso é muito louco mesmo, de pensar assim, falta explicação. Eu acho que é uma cabana dessas na floresta. Eu, sinceramente, acho que esse cara que entrou era o dono da cabana, alguma coisa assim. Não, provavelmente, eu acho que nem que fosse... Não fosse dono da cabana, né? É alguém, sei lá, que tá ali se escondendo, tá só de passagem, dormindo ali. E aí ele viu que os meninos invadiram, porque se fosse dono, se fosse uma cabana já, né, dele, ele ia expulsar esses meninos. Vai que é uma pessoa trouxa. Não, eu acho que alguém que tá se escondendo ali, alguém que... Vitor, podia até fazer alguma coisa ruim com eles, né? Podia. Isso aí, nossa senhora. Mas, Vitor, se fosse eu, a dona da cabana, eu não iria de forma nenhuma expulsar, eu ia ficar com medo. Eu iria expulsar. Eu ia acordar, vamos, bora. Eu ia ficar com medo. Mas, gente, adolescente realmente não tem a coisa... Eu acho que não criou ainda o discernimento na cabeça, tá em desenvolvimento ainda. Porque como que você acha que é uma boa ideia dormir numa cabana que você não sabe o dono, não sabe o que está acontecendo, e ele cismaram que era uma cabana abandonada, mas tava tudo bonitinho arrumado dentro, sabe? Você passa a mão assim no móvel, se não tiver pó, tem gente lá, entendeu? Aí passa aqui em casa, sai pó e tem gente. Verdade. Pois é. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham que aconteceram nessas histórias. Eu acho que essas histórias são muito assim, essas duas, tem muita explicação. Eu acho que a nossa meta de fazer as pessoas não dormirem talvez não tenha sido atingida. O que você acha, Vitor? Eu ficaria com medinho, sim. Mas você é medroso. Pô. Me falem aqui embaixo o que vocês acham que aconteceram nessas histórias, tá? Que a gente quer saber. Gente, a janela abriu, tá entrando uma claridade ali, ó. É
sobre isso, a gente tá gravando de dia. É o clima da floresta. Geralmente a gente grava de noite, mas cabana. a gente tá gravando de dia. E se vocês gostam de Reddit do Medo, gente, saibam que tem vários outros aqui no canal. Eu vou deixar aqui a playlist do Reddit do Medo, que dá pra vocês assistirem vários, tem um monte. Ou então, assiste esse vídeo aqui que o YouTube tá te recomendando, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!